o Lula falou o seguinte hoje, tá? Mais cedo. Vou abrir aspas aqui. O preconceito continua ainda. O preconceito contra a Venezuela é muito grande. Quantas críticas a gente sofreu aqui durante a campanha por ser amigo da Venezuela. Havia discurso e mais discurso. Os adversários diziam, se o Lula ganhar as eleições, o Brasil vai virar uma Venezuela, uma Argentina, uma Cuba. Quando o nosso sonho era que o Brasil fosse o Brasil mesmo. Melhor. Fecho aspas. Nicolás Maduro, atual presidente da República Bolivariana da Venezuela, faz visita ao Brasil e é recebido por Luiz Inácio Lula da Silva. Confira um trecho da fala de Lula, em seguida o comentário de um dos debatedores do canal da CNN. É uma coisa que a gente aprende em política, que é a narrativa que se constrói contra as pessoas. Eu, se quiser vencer uma batalha, eu preciso construir uma narrativa para destruir o meu potencial inimigo. Então, o Maduro sabe qual foi a narrativa que construíram contra a Venezuela durante tanto tempo. Essa narrativa, durante muitos anos, o Celso Amorim, que era meu ministro, e eu, andávamos ao mundo explicando que não era do jeito que as pessoas diziam que era. Andávamos ao mundo. E eu acho, companheiro Maduro, que é preciso, você sabe a narrativa que se construiu contra a Venezuela, da antidemocracia, do autoritarismo, sabe? Então eu acho que cabe à Venezuela mostrar a sua narrativa para que possa efetivamente fazer pessoas mudar de opinião. Então é preciso que você construa a sua narrativa e eu acho que por tudo que nós conversamos, a sua narrativa vai ser infinitamente melhor do que a narrativa que eles têm contado contra você. Tá gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Hoje é um dia muito triste, na minha opinião. É um dia que a gente passa vergonha internacional. Um dia que eu vejo o presidente do meu país recebendo com pompas um ditador. Começa por aí. O que a gente vê dessa fala, Lu, eu anotei cada ponto, a gente vê um monte de mentira descarada. Descarada. Quem tem medo da verdade fica pautado em narrativas. Quem tem medo da verdade fica falando, olha, procure uma narrativa melhor, procure uma narrativa melhor. Quem tem que procurar narrativa é marqueteiro, quem tem que procurar narrativa é quem quer esconder os fatos. Que absurdo, presidente da nossa república, dizer para o Maduro que ele tem que achar uma narrativa que cola, uma narrativa que vai enganar o mundo inteiro e dizer que tem algo bom que ele está fazendo lá. É isso que fica dessa fala. Senhor Maduro, o senhor falou que fechou janelas e portas, a gente fechou o Brasil para você que é um ditador. Não fechou para os venezuelanos, não, porque eu fui pessoalmente em Pacaraima, pessoalmente, e vi as crianças saindo da Venezuela, e vi mulheres grávidas, e vi idosos pedindo um prato de comida, e na Operação Acolhida, o Exército acolhendo, junto com a Acnur, junto com todo mundo, o mundo inteiro. Que é isso? O senhor Maduro é procurado pela justiça americana. Vocês podem ver que está circulando na internet aí, reward, sabe aquele negócio de Velho Oeste? Procura-se, recompensa, 15 milhões de dólares. Ele é acusado de narcotráfico pela justiça americana, gente. Que é isso? O Estado venezuelano matou em 2 anos mais do que o Estado brasileiro em 42 anos. Em 2 anos. 18 pessoas por dia, como o Caio Coppola disse aqui no começo, execuções extrajudiciais. O Estado venezuelano pega o opositor político, pega todo mundo lá. Execuções extrajudiciais é o nome. Chega de 5 mil pessoas no ano já. Então, ver essas falas, Lu, me enche assim, sabe, uma dor aqui dentro que eu falo, coitado do povo venezuelano. Mais de 2 milhões já fugiram. Quando diz que estão comendo cachorro, depois falaram, ah não, isso é mentira, é fake. Mas comida de cachorro estão comendo. Comida de cachorro estão comendo, porque não tem comida mais na Venezuela. Mas tem muita coisa fake circulando, tá? Pois. Mas comida de cachorro estão comendo, Lu. Isso é o fim da picada. E aí eu cito Estadão, Veja, todo mundo já publicou. Então, Lu, contra narrativas, temos fatos. E como uma emissora, sabe, que a gente trabalha com fatos, e eu tenho um orgulho aqui, ó, CNN, Fact First, né?
primeiros os fatos. Eu pego a pauta aqui, da onde a gente está sentado, para dizê-lo. Não tem narrativa, sabe? Que vai salvar as vidas dos venezuelanos que passam fome. Não tem narrativa contra um ditador que não tem eleição, Sim. não tem nada. É poder atrás de poder, Lu. Então, fico indignado, sabe? Assim, não tem muito mais o que dizer. Essa cena é vexatória para o nosso país. Eu tô afirmando o que eu vivi. Eu quero que o senhor decida a minha questão de Isso ordem. é Depois prova o senhor do que eu passa tô para ela. falando, Tá bom, que eu vivi. Eu sou Nelsilene Reis, fiz parte do movimento dos trabalhadores sem terra, né, de 2016. Eu e meu esposo, no caso, saímos em começo de 2019. Saímos porque éramos, como posso dizer, massa de manobra do MST. E o que a gente apurava era passado para os dirigentes, né? Eles iam lá pegar, passavam no final da tarde para pegar o que a gente recardava, né? Não interessa quanto, mas eles pegavam e na verdade não era pouco. Eles passavam no barraco da gente, que nós tínhamos que dar ou quantia em dinheiro ou alimento. Quando ocorreu comigo uma vez, eles foram lá pedir, eu estava de saída, e eu falei que eu tinha um frango no freezer. Aí uma moça me respondeu que eles estavam cansados de comer frango, que queriam carne. Como é que eu posso dizer? Se a gente resistisse, no caso, muitas vezes, não aconteceu comigo, mas eu presenciei, a pessoa está embaixo do barraco, eles derrubavam. A gente não podia ligar som até certos horários, e eu liguei nesse dia. Eles foram no meu estabelecimento e falaram que ia fazer um relatório, né, que eu tinha que participar da reunião. E na hora que eles marcaram a reunião, eu fui para casa. Me ligaram na metade do caminho, uma amiga que fazia parte, que eles estavam reunidos para derrubar o meu barraco. Quando uma pessoa me chamou, falou: Lena, você está onde? Eu falei: estou aqui no barraco. Ela disse: olha, corre, porque tem muita gente, tem vários ônibus na frente do acampamento e eles vieram para derrubar o barraco. Aí nisso já ligamos para a polícia, aí foi quando os policiais tomaram frente e puseram todos para fora. Quando eles puseram para fora, nós fomos procurar dentro do mato. Achamos vários facões, achamos enxada, achamos foice e outra coisa. Nós não podíamos plantar o que a gente queria plantar, no caso, tipo um pé de manga, uma árvore maior. No caso, teria que ser mandioca, teria que ser alface. Nós não podíamos fazer cerca, nós não podíamos receber qualquer pessoa, que tinha que passar pela portaria para saber se podia, se não podia, e outras coisas mais. A primeira questão que eu tenho a fazer, Nelsilene, é que você disse que já chegaram a derrubar o barraco com pessoas dentro. Isso é verdade? Como é que aconteceu? Assim, as pessoas estavam dentro do barraco, aí algum grupo se juntava para derrubar com a pessoa dentro? Eles chamavam, como se diz, os frentes de massa. Os frentes de massa. Aí convidavam, saía chamando as pessoas nos seus respectivos espaços, né? Porque tinha que... chamavam um grupo de 10 pessoas ou mais pessoas, né? Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Entendeu? Chamava pra tá tirando, porque a pessoa às vezes se recusava a sair. Entendeu? E a pessoa, ele chegava e tirava mesmo, assim, tinha que sair. Tinha que sair. Foi o que eu já expliquei no meu caso. Foi a mesma coisa que tentaram fazer comigo. Só que eu fui até a plenária e muitas vezes eles não davam chance. Eu queria te perguntar como é que funcionava essa plenária. Todo mundo tinha um voto, era igual, ou tinha algumas lideranças que tinham mais poder dentro dessa plenária? Na plenária era onde fazíamos as reuniões, certo? Os líderes, eles davam as ordens das quais nós devíamos seguir, entendeu? Vocês não decidiam nada, vocês seguiam as ordens apenas? Até então, até mesmo para eles fazer, para tirar, digamos, que você e eles estavam querendo que nós fôssemos os líderes do acampamento. Eles não faziam a reunião lá para que nós escolhêssemos. Eles iam para outro acampamento. Quando eles voltavam, já traziam fulano, ciclano e bertano. Entendeu?
Entendi. Então nós não escolhíamos. Entendi. E em relação a essa vigilância que havia, né, na entrada do assentamento, então havia um grupo que você chama de frente de massa, certo? Tem frente de massa, tem educação, tem eu que fazia parte da finança, são vários. Certo. São vários. Essa frente de massa era quem decidia quem podia entrar e quem não podia entrar? Não, frente de massa era a pessoa que era colocado, digamos, na frente quando tinha confronto. Entendi. Digamos, eu chamava os frente de massa, não era só um. Entendi. Cada grupo tinha cada UNB tinha um frente de massa. Cada UNB tinha uma frente de uma pessoa que era frente de massa, outra que era educação. Cada UNB tinha um. Entendeu? O que é o UNB? Esse UNB que você sabe? O UNB que você falava era um grupo. Eu não sei o que quer dizer. Até hoje eu não sei o que era. Uma divisão interna. Sim. Certo. Então, tinha uma vigilância que determinava quem podia entrar e quem não podia entrar. Sim, nós ficávamos na portaria. E essa vigilância também determinava quem podia sair? Havia proibição de sair? Não, da gente sair não. Só de entrada. Eles anotavam as placas para a pessoa entrar de carro. Anotava o horário que você entrava, anotava a placa do seu carro e anotava o seu nome. O horário que você entrou e para onde você estava indo. Entendi. E, pelo que você disse, me corrija se eu estiver errado, a polícia não poderia entrar. A vigilância nunca deixava a polícia entrar. Não adentrava. A polícia nunca... Quando o MST estava lá, a polícia nunca entrou. Entrou sim no dia que eles... Aliás, na noite da qual eles foram para estar nos retirando. Perfeito. Bom, aqui, afirmação minha, não da Neucilene. Me parece, relator, e me parece, presidente, que nesse sentido havia uma espécie de estado paralelo, né? Ou seja, a polícia ela não tinha o poder de império sobre este território, não havia o império da lei neste lugar e havia sim a aplicação de uma lei privada, né? O que, na minha avaliação, e isso consta das notas taquigráficas, configura claramente um estado paralelo. Agora, uma coisa que eu queria entender, senhora Neucilene, você disse que tomava conta, né, às vezes do mercadinho, né? E que vocês tinham também plantações próprias. Para comprar coisas nesse mercadinho, que você disse que era mais caro, né? 4, 5 vezes mais caro? Sim, era mais caro. Vocês usavam o dinheiro que vocês vendiam daquilo que vocês plantavam, é isso? Não, até porque lá o que a gente plantava lá não tinha nem como a gente vender. Porque lá, até os próprios, alguns líderes que tinham lá, não tinha nada plantado. Porque a gente não podia... A gente, por exemplo, eu gosto de árvores grandes, entendeu? A gente não podia plantar, a gente não vendia nada ali dentro, não tinha como vender. Porque não tinha o que vender. Entendi. Então, como vocês tinham dinheiro para comprar coisas no mercadinho? Porque eu, por exemplo, sou empregada doméstica, certo? Nem todos os dias eu ficava para tirar guarda. No dia que eu não tirava guarda, eu ia trabalhar. E meu marido também. Entendi. E assim as outras pessoas que... Entendeu? Então, todos os momentos que você trabalhava com movimentos do Sem Terra era sem receber nada, sem feriado, sem sábado, sem domingo. E para comprar comida, você trabalhava fora. Sim. E aí trazia o dinheiro para gastar no mercadinho, não, é isso? Comida congelados, no caso, lá eles não vendiam. Frango, carne, a gente comprava isso fora. Eu falo coisa assim de, digamos... Tem criança quer biscoito, essas coisas que o mercado comércio lá é longe. Aí tinha que comprar lá. Você não tinha pra onde sair, tinha que ser lá. Você não poderia trazer de fora, você tinha que comprar no mercadinho. A gente podia trazer, quem tinha carro, a gente trazia, né? Tá. A gente trazia, sim. E havia algum tipo... Você dava pra comprar fiado? Você ficava com algum tipo de dívida ou era só... As pessoas compravam e a gente anotava, as pessoas já lá pagavam. Aí essa pessoa ficava com uma dívida desse produto que era 4, 5 vezes mais caro. Sim. Bom, mais uma vez, afirmação minha, relator presidente. Me parece muito semelhante a um esquema de semi-escravidão, né? O sujeito ficava com uma dívida impagável num mercadinho que cobrava 4, 5 vezes aquilo que era o valor de mercado na mercadoria e depois... né, como maneira de pagar aquela dívida, aquela pessoa não só era obrigada a trabalhar gratuitamente para o MST, como tinha que trabalhar fora para pagar a dívida do mercadinho, né? Afirmações minhas sobre indício de trabalho análogo à escravidão, senhor presidente, senhor relator, né? Um outro ponto que eu queria colocar vocês não tinham
de nenhuma maneira a possibilidade de melhorar o barraco de vocês? Era proibido para não passar uma imagem de que vocês estavam melhorando? Era para passar uma imagem de pobreza? Essa era a ideia da liderança do movimento? Sim. Nós já temos aqui indício de organização criminosa ou associação criminosa, um dos dois tipos penais, trabalho análogo à escravidão, extorsão, ameaça. E nesse caso, quando vocês estavam nesse local, no MST, você disse que, me corrija mais uma vez se eu estiver errado, que vocês se sentiam ameaçados, né? Isso era o quê? Uma ameaça à integridade física de vocês? Como é que se dava essa ameaça? O que era dito a vocês? A ameaça deles era que a gente não podia, a gente não podia, suponhamos, a gente não podia vender nada, fazer um mercadinho, a gente no nosso barraco, vender um din-din, uma coisa assim, nós não podíamos, tinha que ser só do mercadinho. E a ameaça era que a gente, se não fizesse as coisas que tivessem que ser feitas, sair, desocupar o espaço. Entendi. E qual que é a justificativa que eles davam para vocês não poderem implantar o que vocês quisessem? Porque a gente estava desobedecendo o movimento. Entendi. Então, de fato, aquela terra, aquele pedaço de terra não era de vocês. Vocês precisavam obedecer às lideranças sobre o que fazer naquele pedaço de terra. Sim. Entendi. Não era nosso. Quando você fala de se sentir ameaçado, você acredita que as crianças também se sentiam ameaçadas? Que havia também esse sentimento ruim ou de terror entre as crianças quando eles faziam esse tipo de aproximação com vocês? Eu creio que sim, né? Porque uma vez me ameaçar, eu tenho netos, né? Me ameaçar, eu estando com meus netos lá embaixo, para me arrancar do barraco à força, meus netos iam ver, uma ameaça, não? Quando destruíam esse barraco com uma pessoa dentro, né? Essa pessoa, com que tipo de ferimento ela saía dessa destruição do barraco? Às vezes não saía ferida. Lesionando, não. Eles tiravam a pessoa de dentro, saía, tirava pra fora e os outros iam lá derrubavam com martelo e tal. Quem senta aqui para falar a CPI tem que estar sob o juramento de falar a verdade, sob pena de cometer crime a imputar aos outros crimes que estão sendo imputados aqui. A depoente, por várias vezes, imputou crimes como tortura, violência, perseguição e foi seguida por outros parlamentares que na mesma toada fizeram isso. Eu tô afirmando o que eu vivi. Eu quero que o senhor decida a minha questão de ordem, depois o senhor passa para ela. Tá bom, que eu vivi. Obrigado. Vamos pôr a tarja aí. É uma pergunta, Maduro preso amanhã? Essa é a pergunta que muita gente tem feito, né? Veja, que a presença do Maduro no Brasil motivou o contato do deputado Zé Trovão, eu acho engraçado, né, Zé Trovão, não sei que a mulher dele é a Ana Raio, o deputado Zé Trovão com a embaixada dos Estados Unidos para pedir a prisão do líder venezuelano. Lembrando que em 2020 o órgão responsável por investigar crimes relacionados a drogas nos Estados Unidos acusou Maduro de estar ligado a um grupo que supostamente traficava drogas. Naquele momento, os norte-americanos prometeram recompensas por informações que pudessem levar à detenção e à prisão do venezuelano. Entretanto, não há notícias de que Maduro tenha sido condenado nos Estados Unidos, nem que houve uma medida cautelar para a sua prisão. Aliás, o Maduro só ganhou sobrevida por conta do Biden, que está comprando petróleo da Venezuela. Exatamente. Já a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados aqui do Brasil aprovou ontem um requerimento para questionar a Interpol sobre Maduro. O requerimento solicita informações sobre a existência de uma ordem de prisão e, caso positivo, pede orientação sobre quais medidas deveriam ser adotadas para a sua detenção imediata. E com a gente agora... A gente tem aqui o presidente Você tem as informações na tela aí, Alemão? A gente tem o presidente o deputado Paulo Alexandre, que além de advogado, ele é o presidente... Fala o nome do órgão aí. Pô, a produção também, vocês são de uma rapidez... Eu estou falando desde as 11h30 sobre isso com vocês aqui, né? Bom, mas eu vou ter que passar aqui esta vergonha também de achar aqui o que eu mandei. Ele é presidente da CREDEM, Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Vocês precisam ficar mais ligados também com as coisas que... Até em respeito ao nosso convidado, que vai falar sobre esse caso e como é que está. Até porque agora de manhã
Foi agora de manhã que o Congresso, a Câmara dos Deputados, aprovou, não é, a moção de repúdio a essa visita. Deputado, boa tarde. Boa tarde, Pavinato. Prazer falar com vocês aí no Linha de Frente. Deputado, ontem eu estive no voo com o senhor para ir para Brasília. Está com delay, cuidado. Delay. Não é verdade. O voo da madrugada, né, Pavinato? Pois é. Então, como é que funciona essa moção? O que ela representa? E a segunda pergunta é, no caso da Interpol dizer, sim, ele tem motivos para ser preso, o Brasil poderia prender, já que não faz parte da Interpol? Então, são duas coisas. Para as pessoas comuns, para o cidadão comum saber, qual é o impacto que a moção de repúdio tem ao presidente Lula e ao ditador venezuelano Nicolás Maduro, e o que significa esse pedido de informações da Interpol. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Olha, primeiro é um posicionamento muito claro do parlamento em relação a esse fato que envergonhou toda a nação, né? Nós tivemos a visita de um chefe de Estado que foi recebido com honras de chefe de Estado e que chefia uma ditadura das mais atrasadas do mundo, onde nós temos aí um Maduro respondendo no Tribunal Penal Internacional, na Corte de Haia, ao crime de lesa humanidade, por cometer crimes contra a humanidade de muita relevância, prisões arbitrárias, choque elétrico, homicídios, enfim, um rol enorme de crimes. Também no Conselho dos Direitos Humanos da ONU responde pelos mesmos crimes constatados pela visita de uma comissão na ONU à Venezuela. Então não tem sentido algum receber alguém com esse perfil, com essa trajetória, com essa biografia, com honras de chefe de Estado no nosso país. País esse que valoriza a democracia está na nossa essência, na essência do povo brasileiro, na história do nosso país. Então é muito importante que o parlamento brasileiro se posicione. E é exatamente isso que nós fizemos no dia de hoje. A Comissão de Relações Exteriores é o ambiente aqui no Congresso Nacional para fazer esse tipo de discussão, e nós aprovamos uma moção de repúdio pelos fatos ocorridos, né? Especialmente pelo tom da recepção que o Nicolás Maduro teve no Brasil, que não representa certamente a vontade, o desejo e a essência do povo brasileiro. Por isso essa moção é de repúdio. Entendemos que relações diplomáticas podem ser estabelecidas com países que pensam diferente do Brasil, né? Nós temos mais de 20 mil brasileiros morando na Venezuela, e precisam de assistência, da presença do país. Temos as dívidas da Venezuela que precisam ser negociadas com o Brasil, são mais de 2 bilhões de dólares de dívidas, e é preciso ter um plano de pagamento para que o Brasil possa receber esses recursos. Temos mais de 2.200 quilômetros de fronteira entre Brasil e Venezuela, que precisam ser geridos. Tudo isso é importante, mas receber com honras de chefe de Estado alguém com essa biografia é motivo de vergonha para o país, e por isso o Congresso Nacional tomou essas medidas, uma moção de repúdio que foi aprovada majoritariamente pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, sendo encaminhada à Venezuela, também ao governo brasileiro, manifestando a posição do parlamento. Agora, deputado, com relação o repúdio é algo simbólico, né? É uma coisa, pelo que entendo, essa menção de repúdio é uma coisa simbólica, ela vai ficar registrada, não vai gerar, né, uma consequência prática contra o presidente. Agora, a questão da consulta à Interpol. O Nicolás Maduro, ele pode ser preso no Brasil? É isso que as pessoas mais perguntam aqui pra gente. Nicolás Maduro pode ser preso aqui no Brasil? Olha, a moção de repúdio é simbólica, como foi simbólica também a recepção que Nicolás Maduro teve no Brasil. Então é uma resposta do parlamento no mesmo tom. Em relação ao pedido de prisão, é evidente que ele não pode ser preso, porque ele não se encontra mais no Brasil, né? E, portanto, seria impossível essa condição. E diante do rito existente, como se trata de uma decisão do Estado americano, ele não está incluído nessa lista da Interpol, o governo estaria, em tese, impedido de tomar qualquer medida em relação ao presidente da Venezuela. Tá, bastante esclarecedor. O doutor Fernando Capês, o senhor tem mais tempo, tem tempo para mais uma pergunta, deputado?
Tenho. Professor Prazer, Capês. doutor Fernando Capês. Querido Paulo Barbosa, tudo bem? Grande Paulo mestre. Alexandre, tudo em ordem? Minha pergunta Tudo é a ótimo, seguinte. deputado Capês. Tudo em ordem. Olha, com relação à ordem de prisão, alguns órgãos de imprensa veicularam que o Departamento de Estado norte-americano chegou a oferecer 15 milhões de recompensa pela captura do Nicolás Maduro. Chegou alguma notícia aí no Congresso Nacional ou via Superintendência da Polícia Federal de uma efetiva ordem de prisão expedida com mandado de prisão internacional com relação ao envolvimento de Nicolás Maduro em tráfico de drogas? Ou essa informação não chegou a vocês a tempo de ser levada adiante? Olha, deputado Capês, não chegou essa informação, uma decisão do Estado americano, do Departamento americano, e, portanto, ela não tem validade, tendo em vista que os Estados Unidos não tem supremacia em relação ao Brasil. Nós teríamos que ter aí uma decisão da Interpol, incluir o presidente numa lista de procurados no mundo inteiro, o que não é o caso. E acho que, independente da prisão, fica claro, o cometimento de vários crimes. O senhor, como grande jurista que os crimes lesam a humanidade, choque elétrico, assassinato, 7 milhões de refugiados que têm que sair do país em busca de dignidade, as pessoas passando fome. É um rol de crimes e pode-se optar por alguns deles, tendo em vista a vasta, imensa lista de crimes cometidos pelo ditador Nicolás Maduro. Então, é importante que a gente possa repudiar com veemência esse tipo de conduta, esse tipo de recepção feita ao presidente Nicolás Maduro, e mostrando que o parlamento não vai realmente admitir que esse tipo de situação possa se repetir. Muito obrigado, deputado. Uma boa tarde e seja sempre bem-vindo. Obrigado pelo seu tempo, pela sua disposição. Ok? Eu que agradeço, Pavinato. Prazer estar com vocês. Um abraço a toda a mesa. Prazer é nosso. Pois bem, queridos, então nós vimos aí, uma pessoa que eu não sei, eu também tinha minhas dúvidas, eu achei, na verdade eu achei ridícula essa movimentação da Câmara, não da moção de repúdio. Isso é um instrumento, simbólico importante, tem que ser exercido quando... Tem que ser feito. E esse é um caso pleno de moção de repúdio, me espantaria se a Câmara não aprovasse essa moção de repúdio. Agora, essa medida de falar com a Interpol é uma totalmente medida ridícula, inútil. Afinal de contas, o Brasil não é signatário da Interpol. Se fosse, o Paulo Maluf já teria sido mandado há muito tempo. E ele até brincava, eu não sou procurado por ninguém, eu moro há 60 anos na rua Costa Rica, número 14. Se eu fosse procurado, eu já teria me achado. Então, essa questão, ela é meio inútil, Mas, sim... Independentemente, senhores, do fato do Brasil poder perder ou não, então Nicolás Maduro não vai ser preso amanhã. Muito interessante a gente pensar que o atual desgoverno está tentando passar um projeto de lei sobre fake news, porque os caras não querem mais fake news na internet, não pode, isso é crime, coleguinha? E nós vamos apurar, nós vamos abrir processo e nós vamos tentar provar a corrupção que houve neste país, para que o povo brasileiro saiba quem é que praticou corrupção nesse país. Agora mesmo acabaram de descobrir uma casa de 8 milhões de dólares do, do ajudante de ordem do Bolsonaro. Certamente uma casa de 8 milhões de dólares não é para o ajudante de ordem. Certamente é pro paladino da discórdia, pro paladino da ignorância, pro paladino do negócio. Então, eu fiquei super aguardando aquele momento daquela matéria que dizia 100 provas de um acusa Bolsonaro. Mas a militância, sabe, complicado, esperar assim, porque não é jornalismo, é militância. Aí eu forcei a barra, Só que é o seguinte, em tempos em que fake news é muito mais crime do que você ser narcotraficante. Tem que falar assim, porque é tudo muito democrático, Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. O cara não podia falar isso e sair ileso, e não sairá, porque se é crime para um, tem que ser crime para o outro, Justiça do Brasil? E foi assim que Bolsonaro, contando com essa justiça, confiamos em você, apareceu para dizer: Sexta-feira, 12 de maio. Na próxima semana, entrarei com 2 ações contra Luiz Inácio Lula da Silva.
uma criminal e uma civil. Primeiro ele diz que das 700 milhões de mortes no Brasil, 300 milhões a responsabilidade é minha. Bem, são números absurdos, mas que atingem a minha honra. A outra diz que eu tenho nos Estados Unidos uma mansão de 8 milhões de dólares em nome de um assessor meu. São absurdos. Ele não pode continuar falando mentiras à vontade, não ser incomodado por praticamente ninguém. Nós faremos a nossa parte e tenho certeza que a justiça fará a sua. Boa noite a todos. E aqui eu vou deixar mais uma pergunta no ar, né, galera? E aí? O que vocês acham que vai acontecer? Não, sério, de verdade. O que vocês acham que vai acontecer? Mas eu até entendo o Dilma pensar esse tipo de coisa, né? Porque o Cid, depois de tantos anos de trabalho, o ajudante de ordens do presidente, pode ter ficado amigo dele. Na cabeça do Dilma, tudo é de um amigo, né, Dilma? Pessoal, a casa caiu. A colunista Malu Gaspar do jornal o Globo deu uma notícia bombástica hoje, provando que o governo Lula sabia tudo sobre os ataques que iam acontecer no dia 8 de janeiro e não fez nada para evitar aquela invasão na sede dos três poderes. Pior ainda, para encobrir a sua omissão, eles adulteraram o relatório da Agência Brasileira de Inteligência, que comprovava que o GSI de Lula recebeu vários alertas sobre os riscos dos protestos, sobre os riscos de violência e não fizeram nada. Nada. Pior do que isso, o relatório original da ABIN mostra que o general Gonçalves Dias, que era aquele ministro de Lula, do GSI, que recebeu os criminosos no palácio, que abriu as portas, que deu água e cafezinho, como numa visita de amigos. Tá gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Aquele ministro recebeu todos esses alertas de inteligência sobre os riscos no seu celular pessoal. E aí, o que o governo Lula fez? Ele falsificou, adulterou esse relatório da Agência Brasileira de Inteligência para isentar de culpa o ex-ministro Gonçalves Dias e para tirar a culpa do governo em relação ao 8 de janeiro. Pessoal, eu apoiei a CPMI, eu assinei o pedido de CPMI e isso é só o começo, nós vamos descobrir muito mais. O que mais o governo Lula está escondendo sobre esse dia 8 de janeiro? Você acha que Lula e o Dino não foram informados? Eles foram quem mais ganhou com o 8 de janeiro. O 8 de janeiro serviu para fortalecer o governo e para fazer as pessoas terem medo de se posicionar, terem medo de se manifestar no nosso país. Que bom que você ficou aqui até o final. Nossos vídeos vão ao ar de segunda a sexta às 19 horas. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam o que está acontecendo em nosso país. Vejo você no próximo vídeo.